Meus queridos irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos, aos que se encontram também em casa, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e continue enviando os pedidos de oração. Logo após a mensagem, teremos um cântico e assim então, teremos um momento oportuno para a oração nesta noite, nosso culto de oração. Que Deus nos abençoe, queridos, e antes disso temos então esta mensagem da palavra do Senhor para a nossa edificação. Eu convido os irmãos a abrir no Salmo 1, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, já está aí na tela também, para quem quiser acompanhar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor, fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor venha, Deus, colocar em nossa mente, em nosso coração a Tua vontade, a Tua graça, e que ouçamos, ó Deus, a Tua palavra, para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como encontrar a felicidade? Muitas pessoas, inclusive já ouvi de muitos crentes dizendo que Deus não quer que você seja feliz. O que Deus quer é que você seja salvo, que você tenha salvação nele, e é só isso que Deus quer, mas que você não seja feliz. Esse não é o propósito de Deus para as suas vidas. Muito engano nisso, porque o Salmo de número 1 já nos começa a dizer bem-aventurado, que é uma palavra-chave para dizer muito mais do que uma pessoa feliz. É uma pessoa satisfeita, contente, é uma pessoa feliz, mas de uma dimensão ainda maior com tudo que tem. A bem-aventurança que diz esta palavra não é aquela felicidade ou aquela alegria temporária, pois a bem-aventurança é, mesmo que coisas terríveis aconteçam em sua vida, causando-lhe profunda tristeza, ainda assim você é feliz, ainda assim você é bem-aventurado. Um exemplo disso, quando falece alguém, acontece uma desgraça em sua vida, uma tragédia em sua vida, você com certeza ficará triste, mas no fundo do seu coração você entende, você sabe que você é uma pessoa contente no Senhor, que Deus está no controle, que Deus é providente, que Deus é majestoso, que Ele está acima de todos os deuses, acima de todos os homens, Ele sabe o que faz, a esperança sua está no Senhor, Ele vive eternamente. Então, o fato de você passar por momentos tristes, que o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse, que passaremos, ainda assim, você pode ter bom ânimo, não é isso que Jesus Cristo falou? No mundo tereis tribulações, não é simplesmente um ponto final, ele continua dizendo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É deste ânimo, deste contentamento, desta felicidade em meio às provas, ou quando nada também está acontecendo, e você está feliz, você está contente no Senhor, e nós podemos sim, por esta palavra, sabemos que podemos ser bem-aventurados. E o salmista nos dá aqui elementos essenciais para como alcançarmos, como termos, de fato, esta felicidade. O livro de Salmo, então, já começa assim. Bem-aventurado é o homem que faz isso, aquilo outro, deixa de fazer, e etc. E é interessante nós observarmos o livro de Salmo, ele se compõe de 5 livros. O primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, o segundo livro, do Salmo 42 a 72, o terceiro livro, do Salmo 73 a 89,
quarto livro, do Salmo 90 a 106, e o quinto livro, do 107 ao 150. O Salmo vem de um período de 1000 anos, desde o primeiro Salmo até o último Salmo, vai ter aí um período de 1000 anos, ou seja, foi mais ou menos escrito em torno de 1500 anos antes de Cristo. Por exemplo, vemos Salmos de Moisés, como vemos também outros salmos pós-cativeiro, 500 anos antes de Cristo. Um período aí de 1000 anos, de homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever estas poesias e estes cânticos. E nós temos salmos de louvor, salmo de lamento, de arrependimento, de salmos messiânicos falando acerca do próprio Messias, profecias acerca do Messias. Enfim, queridos, alguém disse de uma forma com muita propriedade, dizendo assim: toda a Bíblia fala a nós, e os salmos falam também por nós. Então, muitas vezes você lê uma oração de um salmista e você percebe que é aquela oração que você gostaria de fazer. Você vê que é o mesmo sentimento, muitas vezes, que aquele salmista, naquela história, naquele contexto dele, se identifica conosco também. Então, toda a Bíblia fala a nós, e os salmos, além disso, fala também por nós. E o Salmo 1 é esse prefácio de todos os outros salmos, e trata acerca da felicidade. Ele já começa dizendo, bem-aventurado. Mas como ser feliz, então, segundo o Salmo de número 1? Como é esse mapa da felicidade? Primeira coisa que nós encontramos aqui neste Salmo, querido, é que você é feliz por aquilo que você evita. Você é feliz por aquilo que você evita. Isso está no versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Podemos ver aqui pelo menos 6 tipos de pessoas, ou se você quiser, poderíamos referir a uma pessoa só, com exceção de alguns 3. Mas veja só comigo. Bem-aventurado aquele que não anda, ou seja, é uma pessoa, no conselho dos ímpios. A terceira pessoa, aquela que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o fato é que nós vemos aqui, queridos, algumas questões, alguns verbos que precisamos notar para percebermos algo interessante. Por exemplo, os verbos andar. Andar tem a ver com dinamismo, com dinâmica da vida. O verbo deter significa estacionar, tornar-se paralisado. É alguém que observou alguma coisa e estacionou ali a sua visão, a sua vida, e depositou naquilo a sua confiança. E também o verbo se assentar, que é o mesmo que se acomodar. E você vê um dinamismo também no próprio versículo, aquele que anda, se detém, e aquele que se assenta. Alguém que está andando, alguém que observa, parece que aquilo o encantou, e ele então agora se acomoda, se assenta neste lugar. Podemos ver outras palavras, alguns substantivos, como conselho. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Conselho muitas vezes é subjetivo. Eu posso dar um conselho a alguém conforme a minha visão daquela determinada coisa ou situação. Isso pode ser um problema muito sério, porque a pessoa conselheira, aquele que aconselha, aquele que orienta, se ele não tiver princípios da palavra de Deus, ele vai orientar tudo errado. Você pode arrebentar a sua vida com um conselho de apenas um amigo, de uma pessoa, se este conselho não for passado pela palavra de Deus, tendo os princípios da palavra de Deus. Por isso que o Salmo está dizendo, aquele que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Quem anda no conselho dos ímpios vai arrebentar com a sua vida, pode ter certeza disso. A outra palavra é caminho, que tem a ver com esse dinamismo do caminhar, de estar sempre em movimento, de observar onde está pisando. E o outro substantivo é roda, roda dos escarnecedores, que tem a ver com adequação, conformação, participação.
Você pode até não dar a sua opinião na roda dos escarnecedores, mas o simples fato de você estar ali, você faz parte, você aprova, você está ali, você participa, você se adequa, se conforma àquela realidade. Mas, queridos, você só pode ser feliz quando evita esses valores, esses conceitos, talvez um lugar, talvez determinadas companhias, quem sabe uma amizade. Talvez você tenha uma amizade, um relacionamento com uma pessoa extremamente ímpia. E quantas vezes bate algum conselho, ele fala alguma coisa, você, nossa, que incrível, puxa vida, que interessante. Tome cuidado com isso. Você tem que evitar o conselho dos ímpios. Você não pode se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são esses ímpios? Ímpios são aqueles que não levam Deus em conta para nada. O ímpio é esse. Ele não leva Deus em conta em absolutamente nada na sua vida. Ele decide, ele faz, ele leva as suas consequências, mas ele, em momento nenhum, ele quer puxar papo com Deus. Ele coloca Deus em sua vida. É ele e pronto. Também temos o grupo aqui dos pecadores. O que são os pecadores? São aqueles que conscientemente erram o alvo. O que é pecar contra Deus? É você errar o alvo. O alvo está ali, você erra, você faz completamente o contrário. Esses são os pecadores. Conscientemente erram o alvo. E temos o terceiro grupo neste primeiro versículo, que são os escarnecedores, que não só rejeitam a palavra, não só rejeitam a Deus, não só rejeitam os seus princípios, como também escarnecem da verdade. Eles olham para a verdade e escarnecem da verdade. Eles zombam dos princípios da palavra de Deus ou daquilo que é verdadeiro. Então são esses grupos que, ao evitarmos, nós podemos ser felizes. Então, a primeira coisa que o Salmo coloca para nós: você quer ser uma pessoa feliz? Então, evite algumas coisas na sua vida. Você é feliz por aquilo que você evita. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz, querido, seguindo conselhos errados, ideologias erradas, que vão desconstruir princípios e valores que sustentam a vida da família e da sociedade. Ninguém vai ser feliz desse jeito, não. Ninguém é feliz procurando esses conselhos, não. Ninguém é verdadeiramente feliz se vai a determinados lugares que ele sabe que ali ele vai cair, vai tropeçar, são lugares escorregadios. Ninguém é verdadeiramente feliz andando com determinadas pessoas que andam por caminhos errados. E mesmo que ela fale assim no início, mas eu não penso como ele, mas ela vai se adequando e de repente ela está sentada à roda dos escarnecedores. E isso é a coisa mais fácil que pode acontecer conosco, porque é o alimento da nossa carne, é o alimento da nossa vida antes com Cristo. Você é feliz por aquilo que você evita, por isso você precisa tirar os seus pés das veredas tortuosas do pecado. Há ambientes que não servem para você, há pessoas que talvez não vão edificar e fortalecer a sua vida. Segundo lugar, queridos, você é feliz por aquilo que você faz. No versículo número 2 nos diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você é feliz por aquilo que você faz. E o que é que você faz? Pelo menos deveria fazer, né? Ter o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. Você é feliz então por aquilo que você faz. O verso 1 tem esse aspecto negativo, ou seja, do que você não faz. Mas o verso 2 já tem esse aspecto positivo, que é daquilo que você deve fazer. É interessante nós notarmos, queridos, que não pode haver entre o mundo ímpios, pecadores, escarnecedores, e uma vida genuinamente cristã, não pode haver uma neutralidade. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho, que é o caminho neutro. Ou você é de cá ou você é de lá. Não tem como isso acontecer. Então, se você anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores, você não é uma pessoa feliz.
as coisas vão complicar para o seu lado. Mas, por outro lado, você evitando tudo isso, você não pode simplesmente deixar de fazer algumas coisas. E esta coisa é meditar na palavra de Deus. Não tem como ter um caminho neutro. Mas, queridos, nós precisamos de meditar. Precisamos de ter prazer. Você tem prazer na lei do Senhor? Você tem meditado na palavra do Senhor? Isso de dia e de noite? Eu não estou falando que você tem que andar no meio da rua, pegando a Bíblia, andando com a Bíblia no meio da rua, né? Lendo, anoiteceu, você está ali. Não, você nem pode fazer isso, você vai tomar uma multa se você estiver dirigindo. Mas já parou para pensar que a gente faz isso com o celular, né? Com o celular, às vezes a gente faz isso, está dirigindo, está no celular, está andando no celular, mas a Bíblia parece que é só um parêntese, só uma observação para a gente fazer. Mas o fato de ter prazer em meditar, a palavra meditar é a mesma palavra aqui para ruminar. É você ler, trazer aquilo para a sua mente, para o seu coração, e aquilo volta-se novamente, e de repente, diante de uma situação tal, aquilo já faz tanta parte na sua vida, aquilo já é tão preso ao seu coração, que você começa a agir segundo aquilo que você aprendeu já na palavra de Deus. Tem algumas coisas que você não precisa de, deixa eu ver assim, o que Deus quer para a minha vida, porque aquilo já fez parte da sua vida. Você já leu, você já meditou, você já praticou, e você entende que aquilo é a vontade do Senhor. É como quando os nossos pais nos ensinaram, por exemplo, a andar, ou ter outra atividade, ou fazer qualquer coisa. No princípio, eles pegaram a sua mão e te ensinaram a andar e a caminhar. Hoje, eu creio que todos que estão aqui hoje não precisam disso mais, né? Não precisa de um pai ainda estar ali, ajudando você a pegar você e vir para a igreja. Você já aprendeu, e você aprende a andar de forma natural. Já se tornou algo bem presente na sua vida. E já imaginou se todas as vezes que você for ter que andar, você ter que ler um manual? Deixa eu ver como é que anda mesmo. Deixa eu ver aqui como é que... né? Porque aquilo já faz parte da sua vida. É claro, precisamos de ler a Bíblia sempre, em qualquer ocasião, mesmo sabendo que aquilo já é verdadeiro, e meditar nele, na palavra, e ter prazer. Mas o fato é que aquilo já faz parte da sua vida. É muito simples, querido, você ter uma vida cristã ciente daquilo que é a vontade de Deus e que não é. Quando você lê a Bíblia, lê, e quando você vê na televisão, quando você vê em propagandas, quando você ouve numa rádio, no YouTube, seja o que for, uma mensagem que você recebe no WhatsApp, você já olha e fala assim, opa, não é bem assim não, espera aí, deixa eu ver como é que é isso aqui, né? Porque aquilo já faz parte do seu interior, você já meditou, você ruminou a palavra de Deus em seu coração. Infelizmente tem muitas pessoas, eu já cheguei na casa de muitos crentes que estão lá com a Bíblia aberta no Salmo 91, né? A página está até amarelada, se você encostar na página ela quebra, né? Não rasga não, é quebra, né? Desmiúça assim da sua mão assim. Não, tem que deixar no Salmo 91 para expulsar espíritos do olho gordo, da inveja, do espírito não sei das quantas vezes já entrei em carros de crente, a Bíblia em cima do painel, para Deus abençoar o meu dia. Levam a Bíblia como um amuleto, e as caixinhas de promessa nem se fale. Os crentes aí com caixinha de promessa, deixa eu ver o que Deus tem para mim. Eu falo que deveria existir, ao invés de caixinha de promessa, deveria existir a caixinha do pecado. Aí você vai lá e pega ali uma caixinha, você é injusto. Pega de novo, não há um justo sequer. Você está condenado ao pecado. Cuidado com a língua, né? Podia ter esse tipo de caixinha, mas não tem não. Ainda não. Vamos fazer. Acho que seria interessante, porque aí a gente confessa sempre o nosso pecado diante do Senhor. Mas não é isso, queridos, não é esse tipo de meditação, não é esse tipo de prazer, é o tipo de você entender que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, como foi pregado desde a Reforma Protestante, ela pode edificar, ela pode fortalecer. E quando você lê o Salmo de número 119, queridos, que salmo maravilhoso, que engrandece a própria palavra de Deus, 176 versículos, e todos eles se referindo à palavra de Deus, todos eles, porque a palavra de Deus vivifica. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quantas pessoas
precisam de ter os seus olhos desvendados para contemplar os princípios da lei do Senhor. Vivifica-me, guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando eu peco contra o Senhor, eu sou uma pessoa infeliz. E qual que é o meu instrumento para que eu não peque contra o Senhor? Para que eu guarde o meu coração? É ler a palavra, é meditar a palavra. E quando eu não peco, eu sou uma pessoa feliz. Pelo menos não deveria pecar. Porque a palavra do Senhor vai me sustentando, vai me santificando, ela vai me tirando do laço do pecado. Mas para isso é necessário você meditar na palavra de Deus. Lembremos-nos quando Jesus Cristo foi tentado, o próprio Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Jesus usou a própria palavra para retirar a má interpretação, uma interpretação completamente tentadora, infernal, distorcendo palavras, distorcendo contextos, para que Jesus Cristo caísse na lábia de Satanás. Mas Jesus Cristo usou a própria palavra para interpretar e tirar aquela interpretação errônea de Satanás. Porque Jesus, Ele é a própria palavra, Ele é o verbo encarnado. Por isso, queridos, a importância de meditarmos na palavra de Deus. Por isso, devemos ruminar, saborear, extrair a palavra de Deus para o nosso coração, degustar esta palavra, esta iguaria, essa riqueza extraordinária em nosso coração, e que o Senhor faça-nos sempre, queridos, desejosos, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus, de colocar em nós este prazer. Você tem prazer na lei de Deus? Meus irmãos, ainda, você é feliz por quem você é. Você é feliz por quem você é. Por quem você é, entre parênteses, em Cristo. Em Cristo. Mas o versículo número 3 nos diz que o justo, então, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você é feliz por aquilo que você é em Cristo. O próprio versículo nos fala como árvore plantada. Observe, queridos, que o verbo aqui plantada, ele é um verbo passivo. Esta árvore não é nativa, ela foi plantada, ela foi tirada de algum lugar, e alguém a plantou ali em algum lugar, em algum momento. A palavra do Senhor nos fala em Colossenses 1,13, que o Senhor Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é exatamente essa questão de transplantar. Nós somos plantados, nós não somos esses nativos, mas o Senhor nos fez seus filhos, somos adotados por Deus, como árvore plantada, junto à corrente de águas. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Ele mesmo disse que ao bebermos desta água normal, o H2O, nós voltaremos a ter sede. Mas quem experimentar dele, quem beber dele, jamais terá sede. Ele é a fonte de água viva. E por isso nós estamos, segundo a graça de Deus, fomos plantados por Deus junto às correntes de águas. E no devido tempo dá o seu fruto. Todas as pessoas plantadas às correntes de águas darão fruto. A árvore é para dar fruto. Quais são os seus frutos? A palavra do Senhor nos fala de pelo menos 9 frutos, ou 9 frutos, que na verdade é um apenas, mas 9 formas de mostrar para a gente acerca deste fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas devem estar presentes nas nossas vidas, porque nós fomos plantados, e fomos plantados junto às correntes de águas, e nós damos estes frutos, deveremos dar estes frutos no devido tempo. A sua folhagem não murcha. O tempo de seca vai vir, o tempo turbulento virá, mas a sua folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido, porque tem água ali. Ele sabe onde está plantado, ele conhece as correntes das águas. Queridos, é necessário então darmos frutos, é necessário então sermos plantados,
é necessário estarmos junto às correntes de águas, sabendo que sempre estaremos com o verdor. Isso significa, queridos, que somos dependentes de Deus. Muitos de nós, que fomos plantados em Cristo, muitos de nós nos esquecemos de que nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós muitas vezes começamos a depender de tantas outras coisas na vida, mas nós precisamos entender que, acima de tudo, nós dependemos de Deus, porque nós estamos enraizados nele. Se essa água secasse, o que não seca, porque é fonte para jorrar durante toda a vida, é vida eterna, mas se essa água se secasse, acaba tudo, já era tudo, porque nós somos dependentes desta água. Mas esta água jamais deixará de jorrar, ela é fonte de água, é fonte de vida eterna. Por isso nós precisamos entender, colocar na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, a nossa total dependência de Deus. E isso não é coisa simples de aprender, porque vez ou outra, a gente observa as coisas ao nosso redor que nos dão medo. E medo faz com que você se desligue de algumas coisas pelas quais você é dependente. O medo faz isso. Alguns transtornos, algumas situações delicadas, faz você naturalmente desligar daquilo que você é dependente e leva você a uma pressão tal que você tem que decidir por você mesmo, que você que tem que fazer, e você com aquele medo, com aquela aflição, não sabe para onde ir. Por isso você tem que sempre se lembrar e se alimentar da palavra de Deus e aprender isso. Eu dependo do Senhor. Ainda que o medo sobrevenha à minha vida, eu dependo sempre do Senhor. É dependência de Deus. Meus irmãos, lendo os versículos 4, 5 e 6, nós vamos ver então este contraste. Os ímpios não são assim. Claro que não, hein? Nunca serão assim, nunca serão assim. Enquanto eles tiverem os seus conselhos ímpios, enquanto eles tiverem os seus caminhos tortuosos no lamaçal do pecado, enquanto eles tiverem as suas rodas escarnecendo-se de Deus, da verdade, da palavra do Senhor, dos princípios de Deus, eles não serão bem-aventurados, eles nunca serão assim. E como é que eles são? São, porém, como palha que o vento dispersa. Eles não meditam na palavra, eles gostam dos seus próprios conselhos. Eles são palha que o vento dispersa. O vento passa. Como é diferente uma palha de uma árvore frondosa e frutífera. Percebe a diferença? Que está com as suas raízes fincadas junto às correntes das águas, na rocha, que é Cristo Jesus, para uma palha que se passa e logo se dispersa e se quebra. Meus irmãos, assim é a vida dos ímpios. Parecem ser fortes, se apresentam como poderosos, se apresentam como solucionadores, se apresentam como pessoas que têm poder, que têm esperança, que geram confiança, mas são como palhas. Basta um vento e ele desaparece, e ele some, e ele se desfaz. Por isso, estes perversos do versículo de número 1, eles não prevalecerão no juízo, mas é claro que não. Porque Jesus Cristo, quando vier, e aqui está falando do juízo, o dia final, que já era do conhecimento dos salmistas, este juízo final, neste dia, todos os perversos não prevalecerão. Não está falando aqui de aniquilação da alma. Está falando aqui da condenação eterna. Eles não terão nenhuma forma de se defender, eles não terão tempo para se defender, eles não terão relatórios para se defenderem, eles simplesmente não prevalecerão, bem como os pecadores, que jamais poderão estar na congregação dos justos, sendo chamado de um justo, mesmo que ainda pecador, não prevalecerão, não estarão nesta congregação. Agora, o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conhece, mas o caminho dos ímpios,
esse perecerá. Meus irmãos, eu só tenho uma notícia ruim para a gente diante de todo este salmo. É que quando você observa este salmo, quando você faz a leitura deste salmo, você logicamente já vai se identificando como este homem justo do salmo de número 1. É verdade ou não é? Mas a verdade, queridos, é que você não é o justo do salmo de número 1. Na verdade, você pode ser a pessoa que anda no conselho do ímpio, ou pode ser que você seja o próprio ímpio. Pode ser que você seja essa pessoa que se detém no caminho de pecadores, ou pode ser você o pecador. Pode ser que você seja esta pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores, ou talvez seja você o escarnecedor, mas o justo você não é. Não é você o justo aqui neste salmo. Se você olhar para o versículo de número 2, aí que você se identifica ainda mais com o versículo de número 1 e suas características. Porque antes do seu prazer está na lei do Senhor, há muitos que não têm prazer algum na lei do Senhor. E nela medita dia e de noite. Você não medita na palavra do Senhor dia e noite. Por qualquer coisa, por qualquer desculpa, você troca a meditação da palavra do Senhor de dia e de noite, os seus princípios, por uma palavra qualquer, por um momento qualquer, por uma ocupação qualquer. Você não tem este prazer de estar na igreja ouvindo a palavra do Senhor. Aí você vai se identificar com o justo do salmo de número 1? Não tem condição, queridos. Não há neutralidade. Ou você é o ímpio, o pecador escarnecedor, ou você é o cristão. Só que pela graça de Deus, pela graça de Cristo Jesus, como diz em Romanos capítulo número 5, onde fala que nós fomos justificados pela fé por meio de Cristo, e a palavra do Senhor nos fala que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós temos vida e vida em abundância. Por isso, queridos, como a partir do versículo de número 3, nós vamos notar que houve uma obra feita por Jesus. Então, se você está em Jesus, em Cristo, e foi justificado nele, e está nele, aí sim você se identifica com este salmo, sendo o justo, não por sua causa, pelos seus méritos, por aquilo que você faz, mas porque o justo do salmo de número 1 é Cristo Jesus, e ele somente. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Ele é este justo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porém, se você está nele, se você recebeu como seu Senhor, como seu Salvador, ele te dará prazer na lei do Senhor. Ele sim, então, o planta nele mesmo. E a partir de então, estando em Cristo, o justo do salmo de número 1, você estará livre de tamanha condenação. Os ímpios não desejam isso. Os ímpios são palhas. Se eles estão fora da palavra de Deus, se eles estão fora de Cristo, eles são palhas. Mas estando em Cristo, e somente em Cristo, nós podemos ter plena convicção de que a fé no Senhor Jesus Cristo, dada por Deus a nós, fez com que nós sejamos esta árvore plantada. O Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá, e estes perversos não prevalecerão no juízo, porque nós daremos a Deus toda a glória somente ao Senhor neste dia do juízo. Aqueles que não vão prevalecer não darão a Deus toda a glória, mas aqueles que prevalecem pensam assim: a Deus toda a glória, porque Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me plantou junto às correntes das águas, que é Cristo. Eu estou em Cristo Jesus. Perceba, queridos, somente a palavra, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, e a Deus toda a glória descrita neste salmo de número 1. Que Deus continue abençoando a sua vida, para que você não leia este salmo com certa hipocrisia, dizendo que eu sou o justo do salmo 1. Não, querido, você não é. Mas que ao ler este salmo de número 1, você perceba, pare e perceba, o justo do salmo 1 é Cristo, e eu estou nele pela graça, porque Ele me salvou e me plantou nele. Que Deus te abençoe,
Que Deus fortaleça a sua vida, a sua fé, o seu coração. E vamos cantar ao Senhor mais um cântico ao nosso Deus.